Feliz sábado, que o seu dia esteja sendo maravilhoso como está sendo o nosso aqui. Hoje, dia 19 de novembro, nós estamos recapitulando mais uma lição da Escola Sabatina. O título é A Esperança do Novo Testamento. E para me ajudar aqui, na verdade eu tenho aprendido demais, estão a irmã Sônia e o irmão Éder. Não é aquele ponto esquerda do Atlético, tá bom? Ele é aqui mesmo, né? Desenvolve suas atividades econômicas aqui. Eles são membros da Igreja Adventista do bairro Itaparica, na cidade de Alfenas. E eu sou Paulo Henrique de Souza, eu sou membro aqui na Igreja Central de Alfenas. Antes de começarmos o estudo em si, eu vou pedir a você que nos acompanhe e a irmã Sônia vai dirigir uma oração para que Deus nos guie e nos oriente no estudo da palavra. Sônia, faz uma oração para nós. Sim. Amantíssimo Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar aqui reunidos na tua casa de oração, quando então nós podemos, Senhor, abrir a tua palavra e podemos discutir, aprender através da mesma. Amém, Senhor. Nesse momento nós pedimos que a presença do teu Santo Espírito seja não somente em nosso meio, mas habite em nós, para que nós possamos falar aquilo que esteja de acordo com a tua santa e divina vontade. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, implorando que perdoe os pecados que temos cometido e que o Senhor nos aceite. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então vamos lá, né? Qual é a esperança do Novo Testamento? Nosso verso aqui é aquele que está lá na carta que João escreveu, na primeira carta, 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. Aonde lemos? Nos acompanhe aí, você que nos acompanha. E você que está assistindo de madrugada, de tarde, de noite, né? Mas o Espírito Santo te trouxe até esse link, dá um pause, acha aí na sua Bíblia, e daí você solta de novo quando você tiver encontrado. Aqui diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha, dessa parte de sábado, fiquem à vontade para introduzir o assunto, a contribuição que vocês trouxerem. Eu tenho sentido aqui, cada participante é o Espírito Santo que conduz e certamente conduzirá vocês. Fiquem à vontade. Sim. Bom dia, Paulo, bom dia, Sônia, bom dia a vocês que nos acompanham aí de casa. Olha, Paulo, na hora que você disse a respeito do meu nome, mas muitas pessoas fazem essa comparação aí com o Éder, né, o jogador. Que jogava no Atlético, né? E por incrível que pareça, o meu pai colocou o nome por causa dele, né? Sim. Por causa do jogador. Até então eu gostava dessa comparação, né? Sim. Mas eu gosto de uma outra comparação, que é o Jardim do Éden. E aí eu falo Jardim do Éder. E aí eu faço esse trocadilho, né, de Jardim do Éder. Até em casa eu tenho não, né, a minha esposa tem algumas flores, cactos, algumas suculentas, aquelas plantas, e eu falo ali o Jardim do Éder ali, né? Mas enfim, eu gosto mais desse, mas também não acho ruim não de comparar com o jogador. Mas enfim, Paulo, Sônia, eu vejo essa introdução aqui de sábado, a esperança do Novo Testamento, como uma questão condicional. Aqui fica bem claro, nos versos que o senhor leu, que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quando nós vemos essas palavras, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele se ofereceu por nós, mas para que cada um participe dessa vida eterna, tem que aceitá-lo. Então, a condição é aceitar o Senhor Jesus. No decorrer da leitura aqui, nós podemos perceber que os gregos, eles tinham ali a crença de acreditar em deuses pagãos tangíveis, estátuas, coisas que eles poderiam ver.
Mas o povo de Deus não. Ele tinha a promessa de que um Messias Salvador viria. Só que cada reino, quando era vencido, Babilônia, os Medos e os Persas, depois Grécia e Roma, cada um veio absorvendo a cultura pagã de cada reino. E isso não foi diferente quando o povo de Deus, o povo judeu, ele estava sob o domínio do povo romano, eles absorveram algumas coisas dessas religiões. Sim. E aí nós vemos que foi dito antes, e eles sabiam que viria o Messias Salvador. E assim como ele veio encarnado naqueles tempos, nós temos a certeza que ele virá nas nuvens do céu. E nós sabemos que todos nós estamos aguardando, e esta é a nossa esperança nesse Novo Testamento que nós estamos vivendo, que é a volta do Senhor Jesus, que está iminente. Também, senhor, então, fica à vontade. Eu achei interessante quando eu li o título, né, da lição desse trimestre, Vida, Morte e Eternidade. E aí eu fiquei pensando, nós adventistas, nós temos 28 crenças fundamentais. Sim. E essas crenças são baseadas na Bíblia, né? Todas Sim. da Bíblia. E o título da lição desse trimestre é a crença de número 26 dos adventistas do sétimo dia. Então, eu trouxe até aqui o livro Nisto Cremos, né? Que é onde nós temos relatadas todas as 28 crenças. Morte e ressurreição é a crença de número 26. E é interessante a gente notar também que a crença da ressurreição não, assim, ao mesmo tempo que as pessoas acreditam, elas desacreditam. Como assim? Quando a pessoa morre, né, todo mundo acredita que diretamente ela já vai para o céu. Né? Não, porque lá. Fulano já está lá no céu, né? Não, já está olhando para mim e tal. Mas existe uma reza que fala que Jesus, quando voltar, vai vir julgar os vivos e os mortos, né? E aí eu fico pensando, mas como assim? Se a pessoa morreu e já foi para o céu, por que se reza que Jesus vai voltar para julgar vivos e mortos, né? Então, se a gente ali já se contradiz, né? Já houve uma contradição. Sim. E a maioria das pessoas não param para pensar avaliam, sobre isso. Né? Não avaliam, né? Recitam essa reza e nem avaliam. Né? Porque é aquele sofrimento na morte, realmente a gente sofre muito, né? Mas a esperança parece que fica na pessoa disso, não morreu, não está aqui comigo, né? Mas está lá em cima, está com Deus. Tem gente que fala assim, nossa, houve festa no céu porque fulano foi para lá hoje. Verdade. Né? E então, assim, é uma... Como que eu vou dizer? É uma coisa ilógica. Mas por que isso acontece? Acontece porque o ser humano não quer pegar a palavra de Deus para abrir e ver o que Deus deixou escrito ali para nós, né? Porque a Bíblia é muito clara a respeito da morte e da ressurreição, né? Sim. Tanto como fala, da ressurreição dos ímpios, quanto da ressurreição dos fiéis. Sim, né? Verdade. E um fato é que, além da falta do conhecimento, aliás, isso acompanhou sempre, né? Oséias 4:6, o Deus já reclamava, meu povo perece por falta de conhecimento. Isso se agrava pela condição humana, porque na parte de domingo, o título é Esperança Além desta Vida. Mas por quê? Porque o foco aqui não é só a esperança, mas é fazer com que o estudante da lição entenda. Gente, o que tem nesta vida? Você pode pegar o homem mais rico, você pode pegar o homem com mais certificados de estudo, você pode pegar o homem mais bonito, você pode pegar o mais forte. Quando chegar o momento derradeiro, vai ter a diferença? Vai ter alternativa? Não, mas ele foi o mais forte, então ele não morre.
Não, ele é o mais bonito, ele não morre. Ele é o mais rico, ele não morre. Ele é o mais estudado. Não, nós ficamos iguais. E aí, se você parar bem para pensar friamente, né? O que é essa vida? Tudo é vaidade, né? Se você não tem uma esperança, né? Então, explorem esse tema para ajudar os nossos amigos, por favor. Olha, Paulo, eu vejo de um ponto de vista que é o seguinte: as pessoas, muitos de nós, não compreendemos o porquê estamos aqui, como nós estamos vivendo. Ou seja, nós vivemos uma vida presente sem almejar um futuro certo. Eu fico imaginando aqui que muitas pessoas usam essa teoria de que viva o momento, não se preocupe com o futuro, vamos viver agora, seja feliz, acredite no seu coração. A palavra de Deus diz... Enganoso. Exatamente. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Pois é. E aí, as pessoas usam essa teoria para poder, até então, explorar e praticar desejos imorais. Eles usam isso para poder fazer aquilo que eles gostariam de fazer sem dar uma satisfação. Porque a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, a nossa vida muda. Aquilo que nós fazíamos de errado, não fazemos mais. E aí, o medo de conhecer a palavra de Deus, ou até mesmo quando conhecem a palavra de Deus, usam desse argumento: viva o presente, não preocupe com o futuro. E não é bem assim que nós entendemos. Nós sabemos que nós estamos nessa terra aqui de passagem, por um curto período. Inclusive, eu tenho um colega, e ele faleceu, 35 anos. Ele dormiu e não acordou. E aí, na hora que foi ver a autópsia, todo o laudo médico, constatou que ele teve um infarto fulminante. 35 anos. Nossa. Jogou futebol um dia antes. Na hora que foi levantar para trabalhar, a mãe não viu ele circulando na casa. Falou: olha, vai lá ver lá com o seu filho. Falou para o pai, na hora que abriu a porta, viu o filho já ali sem vida. Então, muito pouco tempo, 35 anos. Então, a nossa vida aqui, ela é muito curta para pensarmos em aproveitar somente o que nós estamos vivendo. Então, a nossa esperança é além do que nós estamos vivendo aqui. Deus preparou um futuro para cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Mas como a Sônia bem disse, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus para que nós nos aproximamos mais dele. E, infelizmente, nós estamos vivendo, conforme hoje nós ouvimos uma mensagem de manhã, que muitos estão vivendo pela fé do outro. Muitos estão se espelhando na fé do outro, esquecendo de viver a fé que é em Cristo Jesus, que nos proporciona aqui uma vida além dessa que nós estamos vivendo. Sim. Sônia, quer também fazer algum comentário? Interessante, assim, triste. Não é nem interessante, é triste, né? Todos nós, após o pecado, toda a descendência, nós nascemos mortais, né? Não tem escapatória. Mas a Bíblia, ela nos estimula a buscarmos a imortalidade, que é algo que o ser humano, desde os tempos mais remotos, tem buscado. Sim, a fonte da juventude, né? Todas essas... O elixir da vida. Todos esses folclores, né? Aí, lendas, né? Embalsamento, né? Tem toda uma cultura em torno disso. Mas a Bíblia nos mostra e nos ensina como que nós podemos alcançar a imortalidade, né? E aqui em 1 Coríntios 15, vocês estão aí com as Bíblias? Dos versos 12 a 20. Vem nos falando sobre a ressurreição dos mortos, né? Então, aqui vem alguns questionamentos, né? E em torno disso.
E nos dias seguintes, no verso 12: ora, se embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, né? Muitos não acreditam nessa ressurreição. Sim. E aí continua, no verso 16: porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. É vã a vossa fé. É vã a vossa fé. Mas se nós pegamos a Bíblia para ler, a gente vê que Jesus, após a sua ressurreição, ele teve um encontro com todos os seus seguidores, né? De uma forma ou de outra. E ele foi reconhecido pelos seus seguidores, né? Tanto fisicamente como através da sua voz, através da sua conduta, Cristo foi reconhecido. Verdade. Né? Então, assim, não foi uma, duas pessoas que viram Jesus ressurreto, mas foram centenas de pessoas, né, que puderam testificar desse acontecimento. Mas para aqueles que não têm esperança, né, eles falam de acordo com o que está em 1 Coríntios 15, 32, que é o finalzinho do verso, que fala assim, olha, já que a gente vai morrer mesmo, não tem volta, não tem escapatória, o que a gente faz? Comamos e bebemos, pois amanhã morreremos. Então, eles levam a vida... E se conformam. Se conformam, sem nenhuma esperança. Olha que coisa mais triste, viver sem a esperança da ressurreição, ou sem a esperança da imortalidade, que é algo tão procurado, tão desejado por todos, né? É por isso que a Bíblia diz, né? O cachorro volta ao seu vômito infelizmente o porco volta para a lama, né? Quanta coisa está sendo oferecida através dessa eternidade e uma vida que não faz sentido aqui, sendo enaltecida como se ela fosse o grande prêmio. Sim. Infelizmente, até isso os anjos caídos conseguiram pôr na mente das pessoas. Sim, né? Infelizmente. Mas para aqueles que aceitam e acreditam, aí a lição lá de terça-feira, né? Ela traz como tema, eu ressuscitarei. Por quê? Porque, infelizmente, né? Nós estudamos algumas semanas atrás, que veja, mesmo evitando que eles morressem de fome, a viúva de Sarepta não viveu o céu de brigadeiro, o filho morreu. Não. Elias ressuscitou, né? Mesmo a sunamita, que era infértil, tendo um filho, não implicou que ela ficasse livre dos problemas. O filho morreu, Eliseu ressuscitou, mas morreram de novo. Lázaro morreu. E aí? Mesmo que nós tenhamos o privilégio de o Senhor Jesus voltar nos nossos dias e irmos vivos, nós não temos pessoas que nós amamos que estão mortas? Sim. Sim, sim, olha só. E aí, Paulo, então, fiquem à vontade, né? Porque João 6,35, o Senhor Jesus fala o quê? Eu sou o quê? O pão da vida, não é isso que ele diz? Exatamente. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Então, Éder, Sônia, fiquem à vontade para comentar aí essa lição aí, esse dia da terça-feira. Olha, eu o ressuscitarei. Nós sabemos aí que muitas vezes, até mesmo a palavra de Deus se diz muito em amor, amor fraterno, compaixão, mas é omissa na questão de que haverá uma ressurreição, haverá uma volta de Jesus, do Senhor Jesus, haverá uma ressurreição e haverá um juízo. E por incrível que pareça, eu sinto falta de ouvir esse tema aqui. E uma coisa também interessante, no meu ponto de vista aqui, é duas heranças que nós acabamos duas heranças que nós acabamos por acreditar. Uma, a herança medieval, ou seja, a herança média, que era aquela, Sônia, que a pessoa aceitava o Senhor Jesus, ou seja, ia até o Senhor Jesus para fugir das labaredas do inferno, certo? Então, eu não quero ir para o inferno, então eu vou para Jesus.
E a outra herança, que é uma herança protestante, que é o céu. Eu vou até o Senhor Jesus, mas eu quero o céu. O Senhor Jesus é só a ponte. Nunca é o foco, né? Nunca é o foco. E quando nós olhamos para essas duas teorias, nós vemos que é totalmente egoísta. Porque uma não quer sofrer as consequências do inferno, e o outro só quer desfrutar das delícias do céu. E o Senhor Jesus, que é o foco, ele não está em nenhum momento. Então, quando o Senhor ressuscita, né, eu o ressuscitarei, a ressurreição, nós vemos aqui que as duas coisas não é nada e não tem nenhum princípio de Deus. São teorias criadas por homens. E nós temos aqui um trecho, até que se encontra lá em João 6, 35 e 48. Só para voltar aqui em João capítulo 14, que é da lição anterior, quando eu estava estudando, Paulo, Sônia, eu lembrei aqui de um pastor. Olha, é um pastor que eu admiro muito, já faleceu, mas eu gosto muito de ouvi-lo. Então, que era o pastor Eclair Cruz. E ele tem um louvor muito bonito aqui do capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração. E aí tem aquela introdução do pastor Roberto Rabelo, que é muito bonito. E aí, nesse estudo aqui, eu lembrei dele. E confesso, já não ouço mais louvores como antigamente. E nós temos aqui na lição de terça-feira, que João 6, 35 e 48. Isso, ou 58, qual dos dois você vai? 48. E aí, você pode ler para nós, Sônia, por gentileza? 35 ou 48? Os dois na 35 e o 48. Todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. 48, eu sou o pão da vida. Olha só que promessa. Que linda promessa. E como lá na lição de sábado é condicional, para que nós nos alimentamos desse pão da vida, precisamos ir até Jesus, precisamos aceitá-lo. E hoje, a falta de busca, de procura do Senhor Jesus está afastando cada vez mais o ser humano. E nós estamos vivendo um mundo de guerras, fome, tristeza. E essa esperança da ressurreição nós só encontraremos em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o nosso pão da vida. Amém. Leu o 58 também, Sônia, fazendo um favor? 58. Que ele falou no 48 que ele é o pão da vida. Olha o que ele diz então, fala. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aí. Amém. É só nele, né? Só Por isso que tem aquele hino que a gente canta, né? Jesus, Senhor, meu mestre, pão que desceu do céu, não é? É só nele. Só ele, né? E, Sônia, dá a sua contribuição, fica à vontade. Jesus, o pão da vida, né? Se a gente for ler isso aqui, é bem, vamos dizer, chocante, né? Porque Cristo vem falando desde o verso 22 aqui até o 59, ele vem falando a respeito disso, né? Precisa comer minha carne, né? Sim. Beber meu sangue. Então, assim, eu fiquei tentando imaginar as pessoas da época ouvindo isso aqui. Foi um discurso muito duro, né? E para muitos incompreensível. Por quê? Porque a Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? E ali, a maioria que estava ali ouvindo não estava voltado para as coisas espirituais. Eles estavam querendo mais as coisas terrenas, materiais, né? Curas, né? Queriam uma liderança, né? Então, eles estavam em busca de outras coisas. E aí eu fui consultar o espírito de profecia, né? E achei umas coisas interessantes que o espírito de profecia relatou a respeito disso. Então, está escrito assim, eu encontrei essas definições no manuscrito 81, 33, 112.
de 1906, 1911 e 1898, e uma carta de 64 de 1900. Então, o que o Espírito de Profecia fala? Ela esclarece que comer a carne e beber o sangue de Cristo tem esses significados. Primeiro, recebê-lo como mestre enviado do céu. Né? Na época, muitos perguntaram, mas esse aí não é o Jesus que veio de Nazaré, não é filho de José, não tem seus irmãos, né? E ela continua, é necessário que, para comer o sangue, comer a carne e beber o sangue de Cristo, nos aproximemos dele e nos apeguemos a ele como nosso Salvador. Abaixo do céu não existe nem outro a não ser Cristo. Né? É necessário ser uma testemunha viva do poder da palavra da sua verdade. Olha só o que é comer a carne e beber o sangue. E ela continua, precisamos nos alimentar de sua palavra, compreendendo, praticando para a construção do caráter. Então, é preciso, vamos dizer, devorar a palavra de Deus, né? Porque através da leitura, da compreensão, porque muitos leem com outros objetivos, né? Sim. Muitos leem e deturpam o que está escrito, né? Então, é preciso compreender e praticar para que o caráter seja construído. Que nós devemos também ser uma testemunha viva do poder da verdade, né? E ser templo do Espírito Santo. Então, essas são algumas definições que o Espírito de Profecia deixou escrito quanto ao que é comer a carne e beber o sangue de Cristo. Então, nós precisamos nos alimentar, ser templo, fazer leitura, compreender, praticar, para que o nosso caráter possa ser modelado como o caráter de Jesus. Quando isso não ocorre, aí eu convido vocês para a gente ir ali para quarta-feira, nós não entendemos então, né? É esse o ponto. Nós não temos como ser testemunhas, nós não vamos entender, né? Tudo que o irmão White fala, está claro, né? Porque Paulo precisou conversar com os Tessalonicenses, né? Ele precisou usar uma expressão forte, falou, olha gente, se vocês não creem que os mortos vão ressuscitar, e não creem que o Senhor Jesus ressuscitou, olha, ele não falou só que era vã a fé, ele falou, vocês são os mais infelizes dos homens. E isso é triste para alguém que está no seio de uma comunidade que tem a Bíblia como regra de fé e livro de estudo. Não é verdade? Então, essa lição, essa parte daqui da quarta-feira, ao som da trombeta, eu acho que é um chamado que é feito para cada crente. Quando eu uso essa expressão crente, eu quero dizer quem crê em Deus, né? Porque senão, se nós não temos essa esperança, como é que nós vamos viver? Não é verdade? Exatamente. E esse equívoco, eu fico imaginando aqui como que os mais experientes na fé, eles têm um papel fundamental para toda a comunidade. E Paulo aqui, ele vem esclarecer uma linha de raciocínio que estavam afastando cada vez mais do Senhor Jesus. Porque até então eles acreditavam da volta do Senhor Jesus, viriam naquele tempo com eles em vida, né? Sim. E a preocupação deles era se manter ali. Eu fico até pensando, eles queriam se manter. E se morresse, já ficava com aquela tristeza aí. Aí como que Perdi, faz? né? Perdi. Não estou vivo quando ele voltar. Não estou vivo quando ele voltar. Como que vai fazer? Até porque nós sabemos que nós estamos aí aproximadamente 7 mil anos, nós estamos nessa terra aqui. E nós não vamos acostumar com a morte. Não. Porque o ser humano foi criado por Deus de forma alguma para viver, para ter vida. Então, por mais que nós estamos aí, ó, a morte, enfim, um ente querido, um amigo, nós sempre vamos sentir a perda de um ente querido. Só que nós não vamos nos acostumar com a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. E vendo aqui os nossos
queridos aqui de Tessalônica, eles tinham a preocupação de estar vivos. E olha só, e o texto aqui, lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, de 13 a 18, nós vemos aqui a leitura, né? A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Olha só que palavras. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes quanto a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Nós temos a esperança. Não é para nós, né? Ficarmos tristes. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eu fico imaginando aqui na minha avó Sebastiana, sabe? Minha avó, a Maria Manuelina, tinha apelido de Dona Negra. Ora, verso 15, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, eu acredito que é o desejo de todos nós aqui, o desejo de você que está nos assistindo, né, Paulo? Olha só, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. Aqui é o meu objetivo, se fosse para, olha, você viveu aqui, fui feliz, vivi com Cristo, já era o suficiente, porque eu vivi com Cristo. Mas olha, essa última frase, estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Esse é o nosso objetivo. Sim. Estar no céu. Não é estar no céu, é estar ao lado do Senhor no céu. No Olha céu, só que maravilha. Então, nós temos essa esperança aí, e muitas pessoas, principalmente aí nós temos a irmã White, que nos trouxe uma explanação desses pontos controversos aí. A lição nos fala, né, que muitos têm deturpado a respeito do verso 14, né, quando fala que quando Jesus vier, trará com ele os que já estão no céu. Né? Muitos acreditam assim, que aqueles que morreram estão no céu, e aí quando Cristo vier, trará com ele essas pessoas, por conta do verso 14. E aí, eu fico pensando, mas é complicado como o inimigo consegue mesmo cegar o entendimento das pessoas, né? Porque o subtítulo aqui é a vinda do Senhor. Então, foi a leitura que o Éder fez, né? Do 13 até o 18, vem falando o quê? Vem descrevendo a vinda do Senhor. Então, por que pegar somente o finalzinho de um verso para montar uma teoria? Porque não passa de teoria, né? Porque isso aqui está muito claro, muito claro. Quando Jesus vier, vai acontecer isso, 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 isso. E ainda fala a respeito da última trombeta. E a senhora White também nos deixou aqui algo muito lindo a respeito disso, que diz: quando Cristo vier para reunir para si aqueles que têm sido fiéis, ressoará a última trombeta, e toda a terra a ouvirá, desde os cumes das mais altas montanhas até os mais baixos recantos das minas mais profundas. Agora, olha só. Os justos mortos ouvirão o som da última trombeta e sairão de suas sepulturas para serem vestidos de imortalidade e encontrarem o seu Senhor. Eventos Finais 277 e 278. Que glória, né? Os mortos, não importa desde que era. Ele foi fiel, ele descansou no Senhor, ele vai ouvir o som dessa trombeta e vai ressuscitar.
né? Glórias a esse Deus maravilhoso. Aí, eu acho que indo pro fechamento, eu quero aproveitar, porque isso vai permitir que ocorra um encontro. Nosso foco, né? Tem um hino que canta: no céu há muita coisa que eu anseio ver, só as mil belezas, faustos e esplendor, né? Ele fala da mãe que ele quer ver, ele fala, mas o refrão é sempre: primeiro quero ver meu Salvador, né? Sim, antes dos queridos ao redor. Então veja, e aqui, mas ainda assim Deus vai permitir que a gente tenha os encontros. E em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 em diante, eu acho que Paulo já, o Espírito Santo sabendo, Paulo, vamos deturpar um pouquinho o fim de um verso, então escreva um trecho completo, deixando claro o que vai acontecer, né? E aí eu vou te convidar a nos acompanhar. 1 Coríntios 15, verso 51. Ele fala assim, ó: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Você escutou a Sônia falou da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Então veja, a promessa do Senhor é ressuscitar os mortos. E por mais que o nosso desejo seja encontrá-lo, nós ainda vamos ter o privilégio de encontrar aqueles que nós amamos e que também confiaram no Senhor e aceitaram a Ele como seu Salvador. Amém. Não é? É verdade, Paulo. E aí eu peço que vocês façam aí as últimas palavras, nós ainda temos 5 minutos, para nós irmos encerrando então o estudo dessa lição. Eu vejo aqui um encontro eterno, né, com nosso Senhor Jesus. Que bênção, que maravilha, né? E eu fico também aqui pensando, imaginando aqui, os encontros de 2 personagens. Davi com Urias e Paulo com Estevão. Imagine só, não sei, né, nossa mente limitada. Sim. Senhor Jesus, Paulo, vem cá. Estevão, vem cá. E ali, Estevão olhando para Paulo, Urias morreu sem saber o que estava acontecendo, por quê. E aí aquele abraço, né, entre eles. Olha só o que o Senhor Jesus tem para nos proporcionar, né? Quantas surpresas, né? Quantas surpresas. E isso eles. E nós aqui também, né, com os nossos queridos. E eu espero que todos nós estejamos lá nesse momento, nesse dia glorioso. Lembrando aqui o saudoso Eclair Cruz, né? Eu espero, muito ansioso, né? Que nós todos possamos estar firmes e acreditar na volta do Senhor Jesus, e estarmos firmes nos caminhos do nosso Senhor, e que o Senhor Espírito Santo esteja cada dia mais falando aos nossos corações, aos corações dos nossos queridos que estão nos vendo nesse momento, para que possamos ter essa oportunidade, como dito aqui em outros momentos, aqui na lição, ele é longâmino, né? Então talvez ele está esperando a conversão, a aceitação daquele irmão que está distante dos caminhos do Senhor. Sábado passado, na lição, ainda o irmão Donizete, eles são da igreja do bairro Recreio Vale do Sol, e ele conta da irmã Expedita, que ficou tanto tempo fora da igreja. Eles foram lá um sábado, ele com a irmã Conceição, e ela aceitou o Senhor Jesus e morreu selada. Olha só. Não é? Isso equivale na vida. Essa é a nossa esperança, né, Sônia? Sim. E falando nessa esperança, né, o subtítulo de quinta-feira, né, o encontro eterno. No dia 22 de outubro desse ano, se completaram 178 anos do desapontamento, né? Quando então algumas pessoas de várias denominações estavam reunidas na fazenda de Guilherme Miller, esperando a volta de Jesus para aquele ano, né, de 1844, sim, o que não aconteceu. Mas tem uma história muito interessante que aconteceu também naquela época. É que uma semana antes, a Charles Fitt, ele era um pastor, né, e ele estava fazendo Eram batistas, presbiterianos, metodistas, né? Sim, estavam todos juntos pregando o advento. Juntos. E é dali que vai surgir depois a igreja adventista. A igreja adventista, né? Depois de muitos anos, né? E o pastor Charles Fitt,
ele na época vinha fazendo muitos batismos, né, por causa da mensagem que estava sendo pregada, da breve volta de Jesus. Só que Nova York, né, a cidade que ele vivia é Whitehall, lá em Nova York. Muito fria no período de inverno, né, e ele acabou contraindo uma doença pulmonar. E ele veio a falecer uma semana antes do dia 22 de outubro, que haviam marcado. Então, assim, toda a família, né, as crianças, né, ficaram, mas mamãe, por quê? Cadê papai? Aquela coisa toda. E a resposta que a mãe sempre dava para os filhos era o seguinte: não se preocupe, daqui a uma semana nós estaremos com o papai de novo, né? Porque eles criam firmemente na volta de Jesus, né? Chegou a semana e Jesus não voltou. Foi aquele grande desapontamento, né? Mas o subtítulo da lição vem falando o quê? O encontro eterno, né? Que eu tentei imaginar que esperança, né? O que estava no coração daquelas pessoas com tanta fé, aguardando que Jesus voltasse naquela época. E aí eu pergunto para nós aqui, para quem está nos assistindo, qual é a esperança que tem nos movido? Nós estamos vendo tanta coisa acontecer, né? Sim. Tantos acontecimentos mostrando que Jesus está pertinho, está às portas de voltar. E qual é o preparo que eu e cada um de nós estamos fazendo para esse encontro, né? O relato fala que cerca de 50 pessoas aguardavam a volta de Jesus num cume, né? E ficavam olhando para cima, esperando, né, qualquer sinal para ver Jesus voltar.